ou por algum preconceito, né? Mas, repetindo, a pessoa que fosse teimosa com a ciência espírita, ela tem um problemão, porque ela teria que ser teimosa com todas as outras. Então, é isso que dá força para o espiritismo. E aí a próxima pergunta, né? E hoje, por que não se vê mais esses fenômenos? Como ficam esses céticos? Bom, aqui a gente já está no finalzinho, mas eu posso abrir aqui para depois o Eric falar também. A gente tem o seguinte, a gente tem alguns pontos para essa questão. Primeiro, os fenômenos eles continuam acontecendo. O que a gente tem hoje é que a gente não tem mais grandes teóricos intelectuais estudando e divulgando esses fenômenos, como a gente tinha com Kardec. Então, a gente tinha Kardec, que era o principal estudioso do mundo, que tinha um centro e uma revista onde ele recebia, narrava, explicava e divulgava esses fenômenos. Então, não é porque algo não está sendo estudado e catalogado que não está acontecendo. O que a gente tem hoje é um menor interesse em tratar disso. Esse é o primeiro ponto. A gente tem um menor interesse, por quê? Porque hoje a gente tem 1 bilhão a mais de distrações que não tinha no século XIX, né? Até o nosso dia a dia hoje. Antigamente as pessoas trabalhavam, iam para casa, não tinha mais nada para fazer, né? Hoje a gente tem televisão, internet, WhatsApp, rede social, fora as tecnologias, os lazeres do nosso próprio mundo, né? Outro problema é o problema do próprio movimento espírita em si. Como o movimento espírita passou a ser comandado pelos inimigos do espiritismo, o movimento espírita foi invadido pelos inimigos do movimento do espiritismo no século XX, e um dos principais é o Emmanuel e o André Luiz, são um dos 2 maiores inimigos do espiritismo, falsos amigos, pseudo-sábios. Eles, junto com a FEB e companhia, comandaram um movimento onde se incentivou as pessoas a pararem de provocar os fenômenos. Né? Então, ficou restrito para a casa espírita e ainda é para, de uma forma espontânea, ajudar o obsessor, ajudar a pessoa em espírito de sofrimento. Reduziram a prática da mediunidade. Então, esse é um segundo problema, né? Então, a gente tem o problema que é, digamos, exterior ao movimento espírita e a gente tem esse problema interno. Mas eu diria o seguinte, aqui vai agora ao terceiro ponto, já para finalizar. O terceiro ponto é o seguinte, já começam agora, no século XXI, a pipocar no Brasil e no mundo a retomada disso, tá? Tanto fora do espiritismo, pessoas interessadas em voltar a estudar os fenômenos espíritas, quanto no próprio meio espírita, essa retomada de Kardec, a retomada das evocações, que está acontecendo no Brasil e no mundo. Eu deixaria como dica para o Billy 2 dicas, 2 referências para ele estudar sobre isso. O fenômeno ficou restrito à casa espírita, né? Hoje em dia, para praticar a mediunidade, o movimento espírita diz que só pode ser na casa espírita. E ainda tem um dia só da semana e um tipo só de fenômeno que pode fazer. A gente tem que orar para que os espíritos sofredores venham para a gente doutrinar eles. Então, olha, se reduziu muito, né? Mas voltando ao terceiro ponto, eu deixo aqui para todos 2 referências importantíssimas para o que eu estou falando dessa retomada que não é pequena, viu? A primeira é o que a gente sempre fala. Acessem revistaespírita.net. É uma revista atual de grupos que evocam os espíritos, tal como se fazia na época de Kardec, e que eles relatam esses fenômenos nessa revista deles. Revistaespírita.net. Que, inclusive, eu já quero aqui anunciar que em breve eu vou ter um novo projeto no KardecTube, onde eu vou contar essas histórias que estão nessa revista. Histórias reais, atuais, de fenômenos espíritas que estão acontecendo. E, por fim, uma outra referência é o evento que vai ter agora em novembro, que é um evento que vai ser um marco também para a história do movimento espírita, que é um evento feito pelo NUPES, lá de Minas Gerais, coordenado pelo Alexander Moreira,
que é um evento que quem quiser se inscrever pode participar online. Eu não lembro certinho a data, mas se eu não me engano é final de novembro, vão ser 2 dias, em que cientistas vão coordenar esse evento, inclusive cientistas espíritas, né? A gente vai ter, é um evento sobre o que tem de mais moderno hoje, tanto fora do espiritismo quanto no espiritismo, sobre o estudo dos fenômenos que envolvem a questão espiritual. E vão ter dois dos maiores espíritas da atualidade, os maiores entendedores de Kardec do mundo, que vão abrir e fechar o evento, que é o Cosme Massa e o Silvio Schibeni. Eles vão tratar. Então, vão ser pessoas, tanto do movimento espírita quanto da academia, se juntando para estudar questões dos fenômenos espíritas e Kardec. E o próprio Alexander, que é um dos pioneiros desses, um dos que hoje coordena esse estudo no mundo todo, nas maiores universidades do mundo, ele mesmo já anunciou que uma das principais universidades do mundo, da Inglaterra, vai fazer um evento com ele e outros cientistas do mundo inteiro para estudar para estudar Kardec, o método de Kardec na pesquisa do ser espiritual. Então veja como tem muita coisa acontecendo. É que a gente tem que parar. Não estou dizendo que é o caso do Billy, tá? Porque que fez a pergunta agora. Quando eu digo nós, eu digo no sentido geral. A gente tem que parar de ficar consumindo o conteúdo ruim e pobre do movimento espírita e descobrir o que tem de sério e importante acontecendo, como essa revista que eu falei, esse evento que eu falei, e a gente tem que se inteirar que as coisas estão acontecendo no Brasil e no mundo. Estão retomando. Claro que ainda é pouco, mas ainda é novo, mas são coisas importantíssimas e revolucionárias na retomada de Kardec que estão acontecendo e que o movimento espírita não fica sabendo. Então a gente tem que se inteirar, participar, tem coisas no YouTube, através dos nossos canais aqui, a gente tem bastante conteúdo divulgando isso. Então, há um movimento muito interessante também para a retomada desses estudos, da prática dos fenômenos e, portanto, aí para voltar a fazer as pessoas se convencerem com muito mais solidez do que a gente costuma dizer. O século XX foi praticamente perdido, né? E agora a gente está retomando aí Kardec e os fenômenos. Bom, da minha parte, eu já quero agradecer a todos pelas perguntas, pelos comentários, agradecer ao Eric também pela ajuda, por ajudar nesse estudo. Que a gente tenha uma ótima semana e semana que vem a gente continua estudando esse assunto. E agora eu passo para o Eric falar também e se despedir. Excelente, né? E respondendo a sua pergunta, é como o Michel falou, né? Não se evoca mais, mas o fenômeno acontece sim. E tem grupos aí, como o IPEAC, que faz. É porque as pessoas não evocam, não se interessam, né? Para vocês terem uma ideia, né? A, a ganhadora do prêmio Nobel, Marie Curie, não sei se vocês conhecem, ela estudava os fenômenos espíritas. E hoje em dia é impensável, né? A maioria não se interessa, né? Então você não tem mais. Tá voltando agora, né? Mas, enfim, as pessoas não querem provocar o fenômeno e querem que o fenômeno caia do céu, né? Basicamente. Claro que pode acontecer espontaneamente, mas você provocando, você vai ver mais o fenômeno acontecendo, né? E procurando, enfim. Então, o fenômeno acontece, continua acontecendo. Claro que você teve ali, evidentemente, no início do espiritismo, uma tentativa dos espíritos de chamarem a atenção, né? Porque aquela generalização das mesas girantes foi uma forma de chamar a atenção, né? Começou como uma curiosidade, mas chamou a atenção das pessoas sérias, né? Então, mas ainda acontece, isso são leis naturais, acontece e sempre vai acontecer. Fenômeno de efeito físico, enfim.